A família Gracie é conhecida por ser um clã que inseriu o jiu-jitsu no Brasil. Ao longo de quase um século, esse grupo formou inúmeros lutadores e vencedores nas artes marciais. Mas entre tantos Gracie, o mais polêmico e considerado um homem extremamente brutal e ferrenho foi Ryan Gracie. E hoje nós vamos contar sua explosiva história. Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu fui durante muito tempo lutador de jiu-jitsu, né? Treinei jiu-jitsu há alguns anos e foi muito legal. Pretendo voltar daqui uns dias, e sempre a família Gracie me despertou histórias assim. Eu falei, uma hora eu vou contar, e hoje a gente vai contar do Ryan Gracie pra vocês aí. Então fica aqui no nosso canal que vai ser muito da hora. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Edu, roda a vinheta. Rapaziada, quando eu era moleque, eu lembro de uma história de um maluco muito brabo que tinha corrido atrás dos outros na rua com uma faca. Eu não conhecia ainda a família Gracie e todo o seu poderoso clã nas artes marciais que eu mais gosto, que é o jiu-jitsu. Mas aquele cara se chamava Ryan Gracie. E eu não tinha esquecido isso, sempre lembrei disso. E aquilo ficou na minha cabeça. O Ryan era a face material dos Pit Boys, lutadores de artes marciais que saíam à noite para caçar confusão nas baladas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Pelo menos era assim que a imprensa enxergava ele em determinados aspectos. Eu não estou falando que esses são os únicos adjetivos. Mas se você pensasse num Pit Boy e olhasse para o Ryan Gracie, seria mais ou menos a materialização dessa ideia. Ali eu descobri que potência sem controle sempre vai dar problemas. Agora que eu tenho um grande canal, eu resolvi adentrar nessa história e descobrir muita coisa bem louca, e eu vou compartilhar com vocês sobre a vida do Ryan Gracie. Primeiro então a gente vai conhecer a família Gracie e como eles criavam os seus filhos lutadores. No início do século XX, Mitsuyo Maeda começou a viajar pelo mundo para provar a eficiência dos golpes de jiu-jitsu. Em 1914, ele chegou ao Brasil e se fixou em Belém, no Pará, e ele acabou se tornando amigo de Gastão Gracie, um influente empresário da região. Em retribuição à ajuda que recebeu de Gastão, Maeda passou a ensinar jiu-jitsu ao Carlos Gracie, o seu filho mais velho. E o Carlos Gracie, ele é um dos maiores ícones do jiu-jitsu e das artes marciais no mundo. É interessante a gente citar isso daqui. A fama do Carlos Gracie faz jus ao que ele foi mesmo no desenvolvimento do jiu-jitsu. Os ensinamentos de Mitsuyo Maeda foram sendo passados para os demais irmãos Gracie. E em 1925 eles fundaram a Escola Gracie no Rio de Janeiro. Mas o grande difusor do Brazilian Jiu-Jitsu, luta desenvolvida pelo clã brasileiro, foi Hélio Gracie. Hélio era muito franzino e tinha sido proibido de praticar jiu-jitsu, mas ele acabou adaptando as técnicas e criando um estilo próprio de luta, tá? Assim nascia o que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro ou Brazilian Jiu-Jitsu. E a família Gracie entrava para a história do Brasil como a precursora dessa luta e a grande impulsionadora de sua prática nos quatro cantos do país e até no mundo, conquistando fama e reconhecimento. Os Gracie têm muitas histórias envolvendo o nome deles. Eu estou contando a história dos Gracie porque eu acho importante contar a história desse clã para entender quem foi o Ryan, que nasceu e cresceu no seio dessa família. Eles formaram, os Gracie, uma gama de lutadores e inseriram o jiu-jitsu nos quatro cantos do mundo, inclusive, mas principalmente no estado e na cidade do Rio de Janeiro. São filhos dos Gracie, o Rorion Gracie, Rolls Gracie, Rickson Gracie e o grande Royce Gracie, que fez história no UFC, criado pelo seu irmão. O meu preferido é o Carson Gracie, mas ele tem uma história de muita treta com a família aí também e tal. A gente vai abordar um pouco dele mais pra frente. O Royce Gracie, por exemplo, foi escolhido pelos Gracie para entrar no octógono com homens muito maiores do que ele, em um período em que o MMA tinha poucas regras e não tinha nem tempo para acabar. O Royce metia o louco nos caras, ia pra cima como um doido e derrubava todo mundo. Ele obteve muitas vitórias durante os anos 90 e deu uma fama para os Gracie do Gracie Cachorro Louco, que enfrenta qualquer um e mostra a superioridade do jiu-jitsu. E para popularizar o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, os próprios Gracie expunham os filhos em confusões ou causavam lutas para provar que o jiu-jitsu era supremo acima de outras artes marciais. Eles desafiavam muitas pessoas mesmo. Em agosto de 1974, nasceu na família Gracie o pequeno Ryan Gracie, filho de Vera Lúcia Gracie e Robson Gracie, neto de Carlos Gracie e sobrinho de Hélio Gracie. Olha só o currículo e os ancestrais
o naipe dos antepassados do Ryan Gracie. E é bom, desde já, deixar claro que o Ryan é um personagem bastante complexo, como muitos que nós contamos aqui. Muitos acham ele um Gracie sanguinário, e outros discordam, dizendo que ele era muito bom, fazia filantropia, e que na verdade ele era apenas explosivo. Ryan passou parte da infância entre Copacabana e a Barra da Tijuca, com vários irmãos. Renzo Gracie, por exemplo, que é irmão dele, ficou meio que sendo figura paterna do Ryan, porque ele era o irmão mais velho e a mãe e o pai do Ryan e do Renzo, eles se separaram. Desde a adolescência, Ryan tinha um comportamento explosivo que o jiu-jitsu ajudava de certa forma a controlar ou a impulsionar. E pelo que pesquisamos, os caras treinavam firme, em ambientes que beiravam até lutas clandestinas. Mas o Ryan começa a ficar conhecido no Rio de Janeiro não pela sua performance no ringue, ou no octógono, mas sim pelas confusões que ele arrumava nas noites do Rio de Janeiro. Ryan chegou a ser classificado como um dos maiores pit boys do Rio de Janeiro, uma espécie de playboy que batia em pessoas na madrugada dentro de boates. O Rio de Janeiro, em determinada época, principalmente no meados dos anos 90, era infestado dessa galera. Tinha parceiro de pit boy que chamava o Ryan de Demônio Gracie. O Fantástico chegou a fazer uma matéria sobre os pit boys e eles passaram a ser vistos de forma bastante negativa pela sociedade, a ponto de até a população começar a associar o jiu-jitsu com ações violentas, e ter um Gracie no meio de toda essa história fazia muito mal para a figura do jiu-jitsu, e houve uma discussão muito grande em relação a isso. A gente tem um vídeo explicando a história dos pit boys lá no Rio de Janeiro, acho que é legal vocês assistirem também. Bom galera, aí o Ryan vai crescendo e ele consegue a faixa preta em meados dos anos 90, e ele ajuda a formar e aumentar as escolas Gracie pelo país. Foi também em meados pro final dos anos 90 que Ryan disputou vários campeonatos de jiu-jitsu e até de luta livre, mas nunca teve uma desenvoltura tão grande quanto o Royce Gracie, por exemplo. A fita é que o temperamento do Ryan era bastante explosivo. No início dos anos 2000, o Ryan ficou preso acusado de ter dado umas facadas em um outro lutador. A confusão aconteceu num bar na Barra da Tijuca, mas ele foi absolvido por falta de provas. Não havia imagens, e algumas testemunhas disseram que a faca era do adversário do Ryan, que ele teria tomado a faca do adversário, e, enfim, né, numa legítima defesa. Foi no início dos anos 2000 também que o Ryan vai estrear no Pride, tá? Um evento de MMA muito famoso que formou inúmeros campeões, tinha muito japonês no Pride. Ali no Pride, Ryan vai ter um desempenho marcante. Pelo evento, né, pelo Pride, ele fez mais ou menos umas 10 lutas. Uma delas precisou até ser parada pelo árbitro, pois o Ryan não parava de chutar e pisar na cabeça do cara, do japonês que ele estava lutando contra lá. A gente nem colocou o nome do cara aqui. Mas nem tudo foi só loucura na vida do Ryan. Ele foi idealizador e mantenedor de um projeto muito bonito chamado Capacidade. Projeto filantrópico, que pelo que pesquisamos ainda existe, é tocado pela sobrinha dele, a Keira Gracie, né? E ensina crianças carentes a arte do jiu-jitsu e complementa a educação e a alimentação delas. Então muito legal isso, para vocês verem como o ser humano é complexo. Pra gente de fora, o cara era visto como um monstro, um casca grossa mesmo, mas pra dentro ele era visto como alguém que pensava no futuro e ajudava crianças. Pelo menos uma parte da sua vida era dedicada a isso. Em 2005, o Ryan Gracie foi detido por mais confusão. Ele agrediu um policial e um delegado, chegou a dar um tiro na própria perna sem querer, um pouco mais pra frente. Ryan também tinha uma disputa e rivalidade muito forte com o lutador Walid Ismail. Os caras se odiavam de verdade mesmo, eles viviam em canais de televisão um xingando o outro. Ismail foi treinado pelo Carson Gracie, que havia brigado em uma determinada época com parte da família Gracie. O Walid Ismail aprendeu demais a derrotar Gracie. Ele derrotou o Renzo Gracie, o Royce Gracie, e isso aumentou a tensão entre ele e o Ryan. Os caras trocavam farpa ao vivo em programas de TV, como eu disse pra vocês, se xingavam e tudo mais. E aí, Walid, tudo certo, irmão? Tô sabendo que você tá indo pros Estados Unidos aí pra se preparar pra luta com o Ryan. Sem dúvida nenhuma, nos Estados Unidos eu tenho uma vida muito mais tranquila, porque aqui no Brasil tem vários compromissos, é uma loucura. Nos Estados Unidos você fica totalmente focus, totalmente ligado. Mas uma coisa que me deixa muito preocupado é se realmente esse Ryan Gracie não vai correr novamente. Porque já que ele correu dia 15 de janeiro, será que ele não vai correr novamente? Isso tem que fazer essa enquete. Eu quero que os alunos dele, todo mundo, pergunte dele, fale com ele, dê força para ele, porque aí, Ryan Gracie, se você fugir, pô, acabou sua carreira que nunca começou, acabou tudo. Quem é que vai treinar com um professor covarde, frouxo, que assinou a luta, correu uma vez? Vamos ver se vai correr novamente. Você é burro, você não sabe dar um soco, Walid. Você está dizendo que eu sou um excelente lutador. O seu professor, o meu tio, o seu professor, meu tio, Carson Gracie,
sabe que você não sabe dar um soco, chama você de burro. Você não sabe fazer uma Como é que eu posição. sou campeão mundial de vale tudo? Você é campeão mundial de vale tudo aonde? Só lutou, só Como é que eu lutou. sou campeão do Você IBC, só, que é o maior você campeonato só de vale lutou, tudo do mundo? você lutou só com o Como é que eu sou Jorinho, que tem 20 quilos a menos que você. do VF? Você Como é é que eu sou frouxo campeão para do ele. jiu-jitsu contra a luta livre? Como é que eu sou campeão? Ryan também teria arrancado um pedaço da orelha de um grande amigo de Ismail, foi o que a gente achou em algumas referências, que a gente foi procurar por que tinha começado essa treta. E uma das teorias é que o Ryan, durante uma luta, uma briga, na verdade uma luta, ele arrancou a orelha de um pedaço da orelha de um grande amigo do Walid Ismail. Os caras, galera, tanto o Walid quanto o Ryan chegaram a se pegar na porrada durante uma festa da marca Bad Boy no Brasil. Era uma marca muito famosa no final dos anos 90 e início dos anos 2000 também. 2006 e 2007, certamente foram os piores anos do Ryan Gracie. Ao que pudemos pesquisar em nossas referências, ele acabou se envolvendo com o uso de substâncias ilegais. Em dezembro de 2007, durante um surto psicótico, na verdade tem algumas referências que falam que foi surto psicótico, que teve algumas referências que falam que foi uma crise de síndrome de pânico. A gente colocou os dois aqui porque, pelo que a gente pôde observar, pode ser qualquer um desses dois. O Ryan Gracie saiu pelas ruas depois desse surto de São Paulo com uma faca nas mãos. Ele achava que estava sendo perseguido. Imagina um cara do tamanho da explosão e da habilidade, uma máquina mortífera como o Ryan Gracie, tá? Solto num surto psicótico, numa crise de pânico nas ruas de uma grande metrópole portando uma faca. O Ryan então tomou um carro de um idoso, começou a dirigir sem rumo e acabou batendo um veículo. Não conseguindo tomar um outro veículo que ele tentou, ele chegou e ameaçou o motoboy. E rapaziada, você já sabe de uma fita, né, mano? Mexeu com o motoboy. Se mexer com o motoboy, parece um formigueiro de motoboy. Foi o que aconteceu. Quando o Ryan tentou tomar a moto do motoboy, ele tomou uma capacetada. E aí vários motoboys começaram a bater nele e ele caiu no chão e não conseguiu resistir. A polícia chegou e levou o Ryan Gracie. E ele foi submetido a um teste toxicológico. E na delegacia ele alegou que ele estava sendo perseguido pela rua por membros de organizações criminosas e ele tinha que fugir. O médico foi chamado e administrou medicamentos para conter o Ryan Gracie. E o Ryan foi levado para uma cela, mas amanheceu sem vida. De manhã ele já estava sem vida. O médico foi acusado de imprudência por ter administrado muitas substâncias que levaram o Ryan Gracie a falecer de overdose de remédio, de intoxicação fármaco, tá? Essa causa morte consta no laudo emitido pelo IML dias depois. Era o fim de um dos Gracies mais polêmicos da história desse famoso clã de lutadores. Um grande impacto para a família e até hoje Ryan é lembrado como o cachorro louco da família Gracie. Era um homem explosivo, uma mente inquieta e um personagem bastante complexo e que deve, com certeza, ser visto por vários ângulos. Como eu sempre digo a vocês, toda história é dotada de várias outras histórias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. E se vocês gostaram, deixa aí nos comentários se vocês gostariam que a gente falasse de outros lutadores, outros Gracie, tá? Entrasse um pouco mais nesse tema. Nós temos vários temas masculinos aqui no nosso canal, né? Com bastante testosterona. E aí, talvez esse tema seja um que vocês gostem. Sei lá, a gente falar do Mike Tyson, do Royce Gracie, do Carson Gracie. Vocês deixam aí os caras que vocês querem que a gente troque uma ideia. E se der bom, se a galera assistir, por que não, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix. Fui, valeu!